Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja habitando hoje e sempre no seu coração e na sua mente. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor agora, nós colocamos esse tempo diante do Senhor agora, pedindo que o Senhor fale conosco. Obrigado por tua palavra, obrigado pelo que o Senhor registrou, por o Senhor ter se revelado a nós de uma maneira tão maravilhosa. Meu Pai, nós queremos pedir o entendimento do Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, e a tua palavra faça a diferença. Que o conhecimento acerca do Senhor seja o diferencial na nossa vida, para vivermos uma vida de santidade e, acima de tudo, para louvar, glorificar o Senhor e ter a possibilidade de viver na tua presença. Nós queremos te agradecer e pedir pelas tuas bênçãos nesse tempo agora, no nome de Jesus. Amém. Nós temos como proposto um tema para nós falarmos e meditarmos hoje na palavra de Deus sobre o pão que desceu dos céus. E esse tema nos remete ao livro de João, ao Evangelho segundo João, no capítulo 6. E é interessante que o Evangelho de João, nenhum outro evangelho, nenhum outro livro da Bíblia fala tanto sobre quem é Jesus como o livro de João. João tinha essa preocupação quando ele escreveu, quando ele deixou o relato daquilo que ele tinha visto em Jesus Cristo, daquilo que ele tinha tido de experiência com Jesus. Ele faz questão de mostrar quem Jesus é. Ele coloca ali os diálogos do próprio Jesus falando quem ele é, e ele mesmo traça com suas palavras quem era Jesus. E nós vemos na Bíblia muitas vezes pessoas conversando com Jesus, tentando entender quem ele é, se relacionando com ele, e não entendia nem um pouco quem Jesus era, o que Jesus estava fazendo. O próprio Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus fala que ele ia destruir o templo, reconstruir em 3 dias, os judeus ficaram assim, mas demorou 46 anos para construir esse templo, como que você vai destruir, reconstruir em 3 dias? Nós vemos o Nicodemos no capítulo 3, são vários exemplos no próprio livro de João. Nicodemos indo ter com Jesus à noite e tentando entender como é que alguém pode nascer de novo, vai entrar na barriga, no ventre da sua mãe novamente. Nicodemos confuso e não entendia bem o que Jesus estava falando. E é interessante no capítulo 4 de João, que a mulher samaritana, aquela mulher que foi buscar água, ela encontrou com Jesus. Jesus fala uma coisa muito importante para ela no versículo 10 do capítulo 4 de João. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. E ela não entendeu, Ela falou com ele assim, você não tem nem balde, como que você vai buscar que água viva é essa que você vai me dar? Então, essa passagem do versículo 10 de capítulo 4 mostra para a gente que faz total diferença nós entendermos quem Jesus é. Então, graças a Deus pelo livro de João, por ele ter inspirado esse homem para escrever dessa maneira, que deixa tão claro para nós quem Jesus é, o que ele estava fazendo, o que ele queria dizer quando ele falava aquelas coisas que naquele tempo o povo não conseguia entender, mas que hoje nós podemos entender graças a ele. Porque hoje muitas pessoas, elas estão também perdendo a chance de conhecer Jesus e de beber dessa mesma água, essa água viva, essa água que dá vida eterna. Então, várias outras passagens de João mostram para a gente Jesus falando isso, e para cada afirmação de Jesus sobre quem ele é, satisfaz uma necessidade do ser humano, do que ele precisa, e de como que Jesus pode suprir essa necessidade. Para aquelas pessoas que às vezes se sentem só, pensam assim, eu não tenho ninguém liga para mim, Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor das ovelhas, no capítulo 10, versículo 14. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele dá valor, ele vai buscar uma que está perdida. Para aquelas pessoas que não se sentem úteis para Deus, eu não faço nada que dá certo, não tem nada que eu possa fazer, os outros fazem muito melhor. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Então, outras coisas que a gente pode pensar, algumas pessoas que estudam muito, que se especializam, fazem cursos, mestrado, doutorado, e as pessoas que buscam esse conhecimento secular mesmo, ou até desvendar os mistérios de Deus na natureza, seja em qualquer assunto de estudo, elas buscam se aperfeiçoar em um assunto específico, se especializar. É para isso que serve mestrado, para isso que serve doutorado. E muitas pessoas, quanto mais conhecimento buscam e alcançam sobre isso, às vezes a atitude dela é se achar o dono da razão e esquecer Deus. Então,
No meu meio mesmo tem alguns estudos que você fica vendo assim, né? O cara se especializou em medir, por exemplo, o impacto econômico da tributação, do combustível não fóssil, então não é qualquer combustível, que o impacto disso na economia de Belo Horizonte não é para qualquer lugar, no período de janeiro a junho de 2023. Tem uma pesquisa que eu estava vendo que estava falando sobre isso, né, uma tese de doutorado. Então a pessoa se aperfeiçoou e gastou todo o seu tempo, todo o seu esforço para estudar uma coisa, a ponta do alfinete ali. E nós vemos Jesus falando, o próprio João falando sobre Jesus, no princípio era a palavra, era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus desde o princípio, sem ele nada do que foi feito se fez. Então o universo estava na mente de Jesus Cristo. Todo o conhecimento, não só de um assunto específico, mas toda a sabedoria estava na mente de Jesus. Então, para cada necessidade, cada busca que o ser humano faz, Jesus, ele é a resposta. Jesus é a ressurreição e a vida. Talvez você se sente fraco, seu corpo não ajuda, né? Mas Jesus te dá uma palavra de esperança. Eu sou a ressurreição e a vida, lá em João 11, 25. Ele não para de mostrar, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue nunca andará em trevas, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São várias passagens. E mesmo assim, como naquele tempo era, hoje também muitas pessoas deixam de conhecer Jesus como ele se mostra. O Lucas, né, nosso ministro de louvor, deu a introdução da mensagem aqui quando ele falou isso, né? Nós precisamos conhecer a Jesus e buscar conhecê-lo cada vez mais. Te convido a abrir a Bíblia em João, no capítulo 6. É um capítulo grande, João capítulo 6, e mostra que não há poucas pessoas, mas tinha uma multidão seguindo Jesus e uma multidão que não conhecia bem quem era Jesus. João, no capítulo 6, por não conhecer Jesus, essas pessoas elas estavam perdendo a chance de experimentar os benefícios de viver ao lado de Jesus. Jesus, ele tinha uma expectativa muito grande daquele povo sobre a vinda do Messias, a passagem que o irmão leu da leitura, uma delas, né, uma das passagens que mostram que o povo esperava a vinda de um profeta que seria como Moisés, que ele ia guiar o povo, tirar o povo da escravidão, não a escravidão física do Egito, mas eles achavam que era, né, do jugo de Roma. Então, eles esperavam um Messias que seria como Moisés, e aqui nesse texto está recheado de elementos que mostram que despertou na mente daquele povo a lembrança do que Moisés fez, né? E eles esperavam a atitude de Jesus que fosse como o de Moisés. Mas o capítulo 6 a gente pode dividir em 3 partes aqui, do versículo 1 até o versículo 15. Tem talvez o milagre mais famoso e mais conhecido de Jesus. Ele multiplica os pães e peixes, ele alimenta a multidão que estava seguindo ele, e fala que 5.000 homens, provavelmente cerca de 20.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes, Jesus, ele alimenta aquela multidão, fala que eles se satisfizeram, se fartaram, né? E eles viram ali, olha, isso é diferente, nós queremos seguir esse Jesus. No versículos 16 a 24 diz que Jesus ficou separado e os discípulos foram atravessar o mar, né, até Cafarnaum, e a multidão viu que Jesus não estava ali mais e logo depois foi para lá também, quando eles perceberam que Jesus e os discípulos não estavam mais ali. Nessa travessia, conta aqui em João 6 que Jesus andou sobre as águas, foi ter com os discípulos, entrou no barco e imediatamente eles já tinham chegado ao seu destino. E imagino como deve ter sido, né, nesse versículo 24, aí, que a multidão percebeu, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. A gente fala rápido assim, mas imagina a multidão entrando nos barcos, indo para Cafarnaum, isso no dia seguinte, buscando Jesus. E aqui a partir do versículo 25 até o versículo 71 mostra para nós o que aquele povo não entendeu. O que aquelas pessoas não entendiam sobre Jesus que nós precisamos entender. Para que o objetivo de Jesus aqui na Terra faça diferença para nós. Seja realmente, atinja a nossa vida e transforme o nosso existir. E a primeira coisa que eu queria ver com os irmãos sobre o que a multidão esperava, o que a multidão queria. Está aí no versículo 15 de João, no capítulo 6. Versículo 15 diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então a primeira coisa que a multidão queria, eles viram o milagre de Jesus e eles queriam tornar rei à força. E é uma coisa louca da gente pensar, né? Se você está aguardando o profeta que seria como Moisés, e você viu o pão sendo multiplicado ali, como que você quer fazer o Messias se tornar rei à força?
né? Mas o fato é que o que aquele povo queria é que eles queriam que Jesus era útil para eles. Eles queriam usar Jesus, ou para tirar, né, seja para tirar Roma do caminho deles e também para satisfazer, né, seu ventre, satisfazer com alimento físico. Então, eles queriam usar Jesus para satisfazer os seus planos, aquilo que estava na mente dele, aquilo que estava no coração deles. E Jesus, irmãos, ele não veio para cumprir a nossa agenda, ele não veio para cumprir a nossa vontade. Por isso que fala aqui que Jesus, ele se retirou, novamente sozinho, para o monte. Eu te pergunto, né? Não sei para qual Jesus você foi apresentado, mas será que você tem essa mesma expectativa sobre Jesus? Quando você conheceu Jesus, te falaram sobre ele, será que você ainda espera que ele faça aquilo que você quer, que ele cumpra a sua agenda, que ele entre na sua vida para satisfazer a sua vontade? Talvez você foi apresentado para um Jesus permissivo, né, e você está só esperando ele voltar para que todo mundo veja que ele não é tão rigoroso assim com a santidade, né, que todo mundo que a porta é larga, não é tão estreita assim. Talvez você tenha essa ideia sobre Jesus. Talvez você tenha uma ideia de que Jesus é alguém mais descolado, com a mente aberta, né, falou aquilo para chamar atenção, mas que não vai ser tão difícil assim, não precisa de tanto esforço assim para entrar no reino dos céus. Por outro lado, você pode enxergar Jesus também como um carrasco, né, como um domador ali com chicote, esperando você errar para te dar uma corrigida. E Jesus não é assim. Então, nós precisamos conhecer Jesus, porque se nós não conhecermos, nós não vamos poder ficar perto dele. Jesus se retirou da presença deles. Eles estavam entusiasmados, eles estavam animados. Imagina, a multidão animada, buscando Jesus, querendo fazer com que ele fosse rei. Não era o tempo dele ainda, mas não só isso. Jesus não se agradava de que eles o buscassem daquela maneira. Nós precisamos, então, conhecer Jesus para que a gente não tenha expectativas erradas sobre ele. Jesus não vai cumprir a nossa vontade, Jesus não veio para cumprir a nossa agenda. E é interessante a gente pensar em uma ideia muito em voga hoje, a gente fala sobre isso, mas nunca é demais falar, que é o evangelho da prosperidade, é justamente isso. Não é? A pessoa, antes de se converter, tinha uma ideia do que ela queria para a vida dela, e parece que ela quer usar Jesus para cumprir todos aqueles planos que ela tinha, todas aquelas ideias que ela tinha antes de se converter. E isso é uma grande mentira. Né? Jesus, Deus, ele nos abençoa por meio de Jesus, nós somos muito abençoados materialmente, mas ele não veio para satisfazer essas ideias que nós tínhamos antes. Ele veio, na verdade, justamente para quebrar isso, né? Para mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de buscar as coisas. Então, se a gente vê que num primeiro momento, aqui no versículo 15, o povo queria usar Jesus, né, fazer com que ele se tornasse rei à força, nós vemos o que Jesus estava oferecendo para eles, e justamente o que Jesus queria oferecer é que eles mudassem o apetite deles, que eles mudassem aquilo que estava causando vontade neles. Né? Então, Jesus ele tem esse poder, e quando ele entra na nossa vida, é um caminho sem volta. É muito fácil você acostumar com alguma coisa que é melhor, né? Com aquilo que é bom. Quando você, às vezes, não tem acesso a alguma coisa, você acha até que você está bem. Mas quando você experimenta uma coisa que é muito melhor, você não quer voltar mais para outra. E é isso que Jesus causa em nós, transforma a nossa maneira de pensar. Né? A Bíblia fala que nós passamos até a mente de Cristo. Então nossos interesses mudam e tem que mudar. E esse é um termômetro para nós vermos se nós estamos conhecendo Jesus de verdade. Porque se nós não mudamos a nossa maneira de pensar, talvez nós não conhecemos ele ainda. Jesus transforma completamente a nossa ideia do que é bom. E glória a ele por isso. Por mais que você peque, por mais que você deslize, você passa a odiar o pecado. Como Paulo falou, né? O mal que eu não quero, esse que eu faço. Mas se você quer fazer, se você continua fazendo porque quer, então você ainda não foi transformado. Se eu faço isso, eu também ainda não fui transformado. Em segundo lugar, eu queria ler com os irmãos no versículo 28, aí do capítulo 6, o que a multidão queria. Então a multidão queria usar Jesus para cumprir a sua agenda, para cumprir as suas ideias. E a multidão também queria saber de Jesus o que eles precisavam fazer para merecer. O versículo 28 diz assim: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que precisamos fazer? Essa era a mente deles, né? Essa era a ideia deles, que eles iam cumprir a vontade de Deus por meio das suas obras. E essa é outra grande mentira, é outro grande engano que acomete talvez algumas
pessoas nos dias de hoje, uma ideia enganosa de que nós podemos alcançar algo com Deus por conta própria, né, por causa do nosso esforço. Se você alcança algo pelo seu esforço, o mérito é de quem? É seu. E não foi assim que Deus estabeleceu o seu plano. Então, essas pessoas não iam conseguir estar perto de Jesus, estar perto do Senhor, enquanto elas estivessem com essa mentalidade. Eu e você, enquanto nós não entendermos que não é por obras, né, então nós não vamos também conhecer a Deus verdadeiramente. O que você acha que faz mais sentido? Qual frase você acha que faz mais sentido? Aquilo que tem muito valor, aquilo que eu alcancei, que eu busquei, tem muito valor para mim, porque eu trabalhei muito. Isso é algo que a gente pode pensar. Aquilo tem valor para mim, porque eu trabalhei muito. Mas um outro sentido é, aquilo tem muito valor para mim, por isso eu trabalhei muito. E esse segundo é o pensamento que faz mais sentido, é o pensamento que Jesus estava querendo passar e ensinar. Então, você trabalhar muito por uma coisa, você se esforçar muito por uma coisa, não é isso que torna aquilo precioso para você. Mas você precisa ter aquilo como uma joia, né, como uma pérola. E aí você busca, e aí você entrega tudo, aí você se dedica, e aí você abre mão para poder estar com aquilo, para você experimentar aquilo por toda a vida. É a famosa síndrome do irmão mais velho. Jesus contou uma parábola do filho pródigo. E qual foi a atitude do filho pródigo, do filho mais velho, quando ele viu o mais novo recebendo lá um jantar? Eu trabalhei a vida inteira, né, me esforcei o tempo inteiro. O senhor nunca me deu nem um cabrito, né? Agora vem esse seu filho e você mata o novilho gordo. Era o principal que ele tinha lá. Fala, ô novilho gordo. Então, a primícia o Senhor oferece para ele. Eu estive trabalhando aqui o tempo inteiro e não recebi nada. A mentalidade dele, né? Que pela obediência e por obrigação, pelo trabalho que ele fez, ele deveria merecer. E o pai dele fala, isso aqui tudo sempre foi seu, né? Você não precisava nem me pedir, já é tudo seu. Agora, esse seu filho nós temos que comemorar, porque ele voltou, né? Ele voltou à razão. E muitas pessoas hoje vivem com essa síndrome do filho mais velho. Nós não podemos ser assim. À medida que nós conhecemos mais a Jesus, e João nos ajuda a isso, relatando esses acontecimentos com essas palavras, nós precisamos entender que Jesus, ele não espera que nós realizemos as obras que Deus requer, porque nós não conseguimos, né? Para que nós sejamos salvos, não. Agora, o que ele quer então? O que Jesus estava oferecendo para eles? E aí hoje, graças a Deus, nós podemos entender que é justamente a graça. O versículo 29 diz, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então, não tinha nada que eles pudessem fazer para agradar a Deus, por conta própria. Mas eles precisavam fazer a seguinte obra, crer naquele que enviou. Crer em Jesus. E crer não é simplesmente acreditar, mas acreditar e confiar, né? Acreditar e ter convicção de que aquilo é verdade e agir de maneira coerente com aquilo. O povo tinha essa mentalidade, como nós lemos lá em Deuteronômio, eles estavam esperando o profeta, semelhante a Moisés, e eles falam aqui também do maná. Se a gente for continuar lendo o texto aqui, a expectativa deles, né, eles comeram ontem, se fartaram, atravessaram o mar para chegar a Cafarnaum, para chegar diante de Jesus, e eles falam aí, cadê mais pão? Nós queremos mais. Né? E Jesus reconheceu isso, reconheceu que a intenção deles era satisfazer, né, fisicamente com o pão, e não era isso que Jesus estava oferecendo, ele estava oferecendo alimento espiritual. E eles estavam justamente com o maná na cabeça. Né? Deus, ele sustentou o seu povo por 40 anos, dando esse alimento diariamente. E eles precisavam confiar, porque a ordem do Senhor foi, você não pega para 2, 3, 4 dias, não, você pega o do dia. Confia que no dia seguinte o Senhor vai dar novamente. Né? E aí alguns até foram mais espertos, né? Pegaram mais lá, pegaram 2, 3 do maná para o dia seguinte, para 2, 3 dias, e deu bicho, apodreceu, né? E eles não puderam aproveitar. E esse é o ensinamento do Senhor. Confiar, crer é acreditar, e confiar e agir de maneira coerente com isso que a gente acredita. É isso que Deus está oferecendo para ele. Essa é a graça. Esse é o trabalho que nós podemos fazer, aceitar que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E aí, por causa do que Jesus fez, pelo que Jesus fez, isso torna ele precioso para nós. Se algo é precioso para mim,
eu vou agir, eu vou ter obras, né? Então minhas obras não faz sentido faltar obras, porque aquilo é valioso para mim, minha vida está voltada para aquilo, minha maneira de pensar mudou também. Então, em terceiro lugar que eu queria destacar aqui com os irmãos sobre João 6, que a multidão queria, está no versículo 25 e 26, fala assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E no versículo 30 também diz: então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: eu lhes dei a comer o pão dos céus. Era o que eu estava falando, né? Mas é interessante que aqui, o que eles queriam mais sinais, eles queriam mais provas. Moisés orava a Deus, estava junto de Deus, e Deus fazia vir o maná todo dia. Então nós estamos aqui no dia seguinte, esperando o pão novamente, Jesus. Cadê o pão? Né? Eles põem Jesus à prova. Você é o Messias mesmo, então nós queremos ver. Que sinais mais você faz? Vai ser só aquele lá? Só aquele? E eles caem na irracionalidade, né? De questionar a Deus, de tentar barganhar com Deus, de tentar a Jesus, né? Que ele provasse que ele realmente era o Messias. E aqui Jesus fala: vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos. Isso é importante. Não era um problema os sinais. Os sinais eram reais e eles tinham um objetivo, só que os sinais apontam para alguma coisa, né? Eles estavam mais focados e dando mais valor ao pão físico, ao alimento físico, do que para aquilo que o milagre, né, que o sinal estava apontando, que é Jesus. Então eles preferiam se satisfazer com o pão físico do que conhecer e estar diante do Messias, né? E isso mostra essa atitude deles de questionar ele, né, de confrontar Jesus dessa forma. Então, Jesus usou os sinais, e era para eles verem os sinais, era para eles aceitarem e entenderem os sinais, mas eles ainda não tinham entendido. E eu te pergunto, será que algum sinal seria suficiente para eles crerem? Será que Jesus poderia fazer mais alguma coisa de milagre, de maravilhas, para que eles crescem com essa mentalidade? Eu creio que não. O que eles precisavam fazer é mudar essa mentalidade, né? Não tinha outra coisa que Jesus pudesse fazer, porque foram 40 anos, diariamente, tendo maná. Se Jesus desse mais pão ali amanhã, no dia seguinte, 40 anos, até eles se convencerem. Será? Creio que não. Então, se Jesus viesse e atendesse aos anseios desses homens, eles nunca conheceriam realmente quem Jesus é e o que ele veio fazer. E isso mostra para a gente, irmãos, que nós não podemos colocar o Senhor à prova nunca. Então, se nós não conhecemos, não entendemos alguma situação, nós precisamos buscar mais no Senhor, entender qual que é a vontade dele, né? Não podemos colocar condições para Deus, tentar barganhar com Deus. Os sinais, tudo que Deus fez, né, de maravilhas, de milagres, naquele tempo, mostravam quem ele era, que ele era o Messias, e o valor que eles precisavam ver é o mesmo valor que nós precisamos ver. Que Jesus é o Messias, nós precisamos chegar perto dele, não por causa dos milagres, mas por quem ele é. Amém? E a resposta de Jesus, então, se eles buscavam isso, eles buscavam mais sinais, a resposta de Jesus, a partir do 32, foi: declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai, que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus diz: quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Vir a Jesus, chegar perto de Jesus, é justamente isso: crer nele, acreditar e confiar. Então o que Jesus estava oferecendo para eles não eram mais sinais, era sim a satisfação eterna para a alma. Jesus, falando de coisas espirituais, ele fala para aqueles homens, para aquelas mulheres, fala para nós hoje, que ele quer dar satisfação verdadeira e eterna para a nossa alma. Deus, ele faz as coisas de maneira maravilhosa, que aquelas pessoas não entendiam naquele momento, mas graças a ele hoje nós podemos entender, nós podemos experimentar o que é se sentir satisfeito, e satisfeito aqui em todos os sentidos, né, de
de ser suficiente, de Jesus ser suficiente e também de ter alegria, de ter satisfação, né? Então, esse satisfeito aqui, satisfação eterna para a alma, que Ele quer nos dar, é nesses dois sentidos. Ele anda conosco, Ele está conosco todo momento, e Ele está nos suprindo, como o maná supria aquele povo, e o maná também representando a palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus. Eles recebiam isso diariamente, e nós podemos diariamente buscar do Senhor, buscar em Jesus o alimento espiritual. E esse alimento, ele nos sustenta, ele é suficiente para a nossa barriga, entre aspas, ficar cheia, né? Ele satisfaz todas as nossas necessidades, todas as nossas dúvidas, responde todas as nossas dúvidas, mas ele também nos satisfaz, no sentido de que ele nos dá alegria. A vida cristã, a vida com Jesus, ela pode ser difícil, mas ela é alegre, ela é feliz, ela é com satisfação, né? A gente estava conversando mais cedo sobre isso na aula dominical. Nós podemos obedecer, nós aprendemos a obedecer por obrigação, quando nós somos crianças, né? Mas chega um momento em que a gente passa a ver que aquilo é para o nosso bem, aquilo faz bem para nós. Então a obediência passa a ser com satisfação, com alegria, e nós podemos alcançar com Jesus esse estado, né? É isso que Ele quer, é isso que Ele está falando para esse povo. Se eles experimentassem dele, se eles estivessem perto dele, crescem, viessem a Ele, eles iam nunca mais ter fome, nunca mais ter sede espiritual, né? Agora, vamos lembrar aqui então o que a gente falou. Eles queriam usar Jesus, eles queriam fazer obras, eles queriam merecer, e eles queriam mais sinais. Mas Jesus ofereceu para eles mudar as preferências deles, mudar a mentalidade deles. Jesus ofereceu a graça, Ele ofereceu o fato de que basta crer, basta acreditar, basta confiar, de que eles teriam tudo que eles precisassem. Jesus ofereceu satisfação para a alma, não para um dia, mas para a eternidade, suficiência e alegria na presença dele. Agora, na continuação da passagem, para a gente fechar, a gente vê que muitas pessoas da multidão se escandalizaram, o que é normal, por não estar entendendo o que Jesus está falando. Então, muitas pessoas se retiraram, acharam aquele discurso duro, e isso passou a acontecer não só com a multidão, mas o versículo 66 fala que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí, aqueles que permaneceram, pelo que fala, pelo jeito que a passagem conta aqui, também não foi porque eles entenderam completamente, né? Até o fim do livro de João, você vê que os discípulos, aqueles mais próximos, não tinham entendido direito as coisas ainda. Jesus, depois que ressuscitou, ele passa um tempo, ele explica as coisas para eles, né? Volta lá do Antigo Testamento, vai explicando para eles e eles vão entendendo. Mas eles permaneceram, não porque eles entenderam, mas porque eles tiveram fé, eles confiaram. E isso é um exemplo para nós também. Mesmo que a gente não entenda, e hoje nós podemos entender muito, né? Mas mesmo que a gente não entenda, a gente precisa permanecer. Quando o discurso, né, quando o pão é indigesto, quando o discurso é duro, e o discurso de Jesus muitas vezes é duro, ele te convida a deixar, né, a amar mais a ele do que seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, sua irmã. Né? Isso é duro, isso não é simples, é um pão indigesto. Ele te convida para deixar sua própria vontade, né? Matar sua própria vontade. Isso é difícil, muitas vezes. Mas nós precisamos fazer isso, mesmo que a gente não entenda, por confiar nele, confiar de que é o melhor para nós. Que essa obediência com alegria, vai nos colocar na melhor situação possível. E o versículo 67 diz, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Jesus colocou seus discípulos à prova, né? Assim como ele faz conosco hoje. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro não tinha entendido, mas a resposta dele, nós cremos que o Senhor é o Santo de Deus, nós sabemos, porque confiamos no Senhor. Eu queria ler para encerrar a mensagem, irmãos, Isaías 55, de 1 a 5. Isaías capítulo 55, versículos de 1 a 5. Eu espero que com o livro de João, tudo que Jesus se mostra, né, quem ele é, tudo que o próprio João fala sobre Jesus também, sobre quem ele é, que isso faça com que eu e você, nós tenhamos confiança
nós tenhamos satisfação nesse pão, satisfação de experimentar, de viver ao lado de Jesus, de tudo que ele representa para nós. Isaías 55, versículos de 1 a 5, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo daquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deleitará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam o que eu fiz, uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apresentarão a você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Que o pão da vida, o pão que desceu do céu, seja a nossa satisfação durante a nossa vida cristã. Né? Que nós aceitemos esse convite do profeta Isaías e recebamos Jesus Cristo, com a sua graça, como fala aqui versículos 1, né, e versículo 2, e que também a satisfação, como ele fala no 3, da nossa alma, essa alegria que foi prometida, que foi prefigurada no Antigo Testamento e cumprida em Jesus Cristo, que nós recebamos isso para a nossa vida e jamais percamos ele de vista, jamais saiamos do caminho dele. E assim também manifestemos isso para as outras nações, para as outras pessoas que não nos conhecem, para as pessoas que virão até nós, para a glória dele. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, louvamos ao Senhor por causa de Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor pelo Verbo encarnado, louvamos ao Senhor pelo pão da vida, pelo caminho, verdade e vida. Louvamos ao Senhor por Jesus Cristo, que é a porta, que é o bom pastor, aquele que nos guia, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá a luz, nos tira das trevas, nos faz enxergar onde estamos andando, onde estamos indo. Que a Tua palavra, Senhor, a palavra de Jesus, escrita no livro de João, escriba de Gênesis a Apocalipse, que essa palavra faça morada no nosso coração, que ela seja o nosso sustento diariamente. Que Jesus Cristo, o Seu exemplo, o Seu testemunho e Sua convocação seja o nosso desejo diariamente, Pai. Que possamos ter nossos olhos abertos para enxergar o valor de Cristo, para contemplar essa pérola, contemplar esse tesouro e buscá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, deixando tudo para trás, tudo que for preciso deixar para trás. Confiantes de que o Senhor vai nos sustentar na caminhada, confiantes de que o Senhor nos dá muito mais do que qualquer coisa que deixarmos para trás. Louvado seja o nome do Senhor, que nos chama, que nos convoca para ter esse alimento, para ter esse alimento espiritual por toda a eternidade. Nós te agradecemos, nós pedimos por esse culto, que o Senhor abençoe o final dele, abençoe também, ó Pai, cada coração aqui que busca o Senhor. Enquanto nós cantarmos cânticos ao Senhor, enquanto algumas pessoas vierem para pedir oração, que corações sejam transformados, que a Tua palavra faça morada e transforme e modifique. É o que nós te pedimos, Pai. Para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar mais alguns hinos. Aqueles que quiserem sentirem vontade, por favor, venham à frente para receber uma oração.